Há construções que parecem pertencer a outro espaço e a outro tempo, erguidas para simular o orgulho de dinastias distantes. Elas simplesmente desafiam o solo onde foram plantadas. Mas a pedra, por mais nobre que seja, guarda um segredo terrível. Ela é uma esponja para as paixões dos vivos. Ela absorve o orgulho de quem manda construí-la, a euforia de quem nela celebra e o silêncio fúnebre que sobra quando todos vão embora. No coração de Curitiba, uma das metrópoles mais enigmáticas do sul do Brasil, repousa o majestoso Castelo do Batel, uma réplica milimétrica dos palácios que margeiam o rio Loire, na França. Palco de recepções históricas, banquetes presidenciais e das festas mais exclusivas da aristocracia paranaense. No entanto, quando as luzes dos grandes eventos se apagam, as cortinas de veludo pesado revelam uma realidade paralela, uma frequência onde os donos do passado ainda se consideram os anfitriões, ou seja, os donos da casa. O que acontece com os palácios quando o poder humano se retira? Hoje o Mistérios do Tempo vai abrir as pesadas portas de madeira do Castelo do Batel. Vamos investigar a obsessão de seus antigos donos, as marcas invisíveis deixadas pelas noites de gala e os relatos perturbadores de quem caminha pelos seus salões na calada da madrugada. Vamos conhecer essa história misteriosa? Então bora lá, Vlad, solta a vinheta. Para entender a energia que orbita o Castelo do Batel, precisamos retornar ao ano de 1924. Luiz Guimarães, um dos cafeicultores mais influentes e ricos da época, decidiu materializar um delírio de grandeza. Fascinado pela sofisticação da monarquia francesa, ele encomendou um projeto que trouxe o luxo do velho mundo para o sul do Brasil. Foram anos de obras minuciosas, importando materiais nobres, vitrais artísticos e móveis que carregavam séculos de história em suas madeiras. Segundo teóricos do sobrenatural, construções que mimetizam estruturas antigas com precisão obsessiva funcionam como catalisadores psicológicos. Luiz Guimarães despejou sua alma, sua identidade e a sua vaidade naquelas paredes, e isso é muita energia. O castelo, ele se tornou um monumento ao isolamento aristocrático. E quando materiais nobres e intencionalidades fortes são reunidos em um único ponto, se cria uma assinatura energética muito duradoura, um eco que sobrevive à morte de seus idealizadores. Em 1947, o destino do Castelo do Batel ele se cruzou com o ápice do poder político paranaense quando foi adquirido pelo governador Moisés Lupion. A partir dali, o palacete ele se converteu na residência oficial do governo, um epicentro onde o destino do Estado era traçado entre taças de champanhe e charutos muito caros. Presidentes, embaixadores e estrelas do cinema mundial cruzaram aqueles salões, deixando ali suas assinaturas, suas ambições e suas tensões ocultas. Estudos parapsicológicos apontam que locais associados a grandes decisões políticas intensas, dinâmicas e sociais, acumulam uma enorme carga de energia residual. O riso da alta sociedade, o estresse das intrigas políticas e o orgulho dos governantes ficaram impregnados na tapeçaria e no assoalho de jacarandá. Mas o poder humano, ele é efêmero. Os mandatos terminaram, a residência oficial mudou de lugar e as salas, outrora muito barulhentas, afundaram simplesmente no silêncio.
Um silêncio que, para muitos, começou a se mover. Transformado em um dos centros de eventos mais sofisticados do país, após uma restauração minuciosa que foi feita lá, o Castelo do Batel esconde a sua faceta sobrenatural sobre o verniz da modernidade. Mas os relatos de bastidores, contados em sussurros por equipes de limpeza noturna e seguranças que fazem a ronda da madrugada, pintam um quadro perturbador de assombração física. É comum ouvir, quando o castelo está completamente trancado e vazio, o som nítido de passos firmes ecoando pela madeira do segundo andar. Seguranças noturnos relatam que, ao subirem as escadas, acreditando se tratar de um invasor, encontram as salas na mais perfeita ordem, mas a sensação de que há alguém parado logo atrás deles, observando sua nuca, dizem que é insuportável. Mais intrigantes ainda são os avistamentos nos vitrais. Vigias noturnos, novamente noturnos, relatam que nas noites em que a lua cheia ilumina a propriedade por fora, é possível ver muitos vultos com silhuetas de roupas da metade do século passado parados junto às janelas superiores, olhando fixamente para os jardins desertos, como se esperassem a chegada de convidados que morreram há décadas. Que coisa linda! Eu, particularmente, sou apaixonada pelo sobrenatural. Mas, se há um local onde a atmosfera do castelo assume uma frequência de puro mistério, esse lugar é a sua torre e as alas residenciais antigas. Ali, longe dos olhos dos clientes que alugam os salões de festa, o invisível governa. Técnicos de som e iluminação que trabalham na desmontagem de grandes estruturas na madrugada evitam subir sozinhos às áreas superiores. Eles descrevem quedas de temperatura bizarras, onde o ar fica tão frio em pontos isolados que é possível ver o hálito condensar em pleno salão fechado. Relatos locais afirmam que a presença que ronda a torre é a de um antigo guardião da propriedade, uma consciência que se recusa a aceitar as profundas reformas estruturais que o palacete sofreu ao longo das décadas. Para essa força residual, o castelo ainda é uma fortaleza privada e os vivos que o frequentam hoje não passam de intrusos, profanando o santuário da velha aristocracia. À medida que as luzes dos grandes casamentos e jantares corporativos se apagam, o Castelo do Batel deixa de ser um cenário de ostentação moderna para se reconectar com sua crônica de assombros mais íntima. Um dos relatos mais impressionantes e recorrentes, entre os funcionários que realizam a limpeza pós-evento, envolve a imensa escadaria central do palacete, um local onde o passado parece se recusar a subir sozinho. Camareiras e organizadores de eventos relatam que, nas primeiras horas da madrugada, enquanto recolhem as decorações no saguão, é possível ouvir o som nítido de saias longas e pesadas roçando contra os degraus de madeira, como se uma mulher de trajes antigos estivesse descendo a escadaria com muita pressa. O pavor se torna físico quando, ao olharem para o topo da escada, os funcionários avistam uma silhueta feminina pálida e translúcida que se desfaz em fumaça antes de atingir o primeiro andar. Mas o mistério não se limita ao interior da propriedade, não, gente. Seguranças noturnos que fazem a ronda nos imensos jardins externos afirmam já terem visto, sob o reflexo dos postes de luz, o vulto de duas crianças correndo descalças pela grama. Ao se aproximarem com as lanternas, acreditando se tratar de invasores, os vultos desaparecem sob as árvores antigas, deixando para trás apenas o eco de risadas inocentes, mas ao mesmo tempo também, gente, assustadoras. Outro fenômeno que perturba a tranquilidade dos vigilantes que guardam o Castelo do Batel envolve as manifestações sonoras e elétricas focadas nas salas de recepção. O piano do castelo, muitas vezes utilizado como peça de decoração ou em apresentações exclusivas,
parece possuir um pianista permanente na calada da noite. Mais de um vigia terceirizado já relatou ter sido sobressaltado às 3 horas da manhã pelo som de acordes melancólicos ecoando do salão principal. Ao entrarem na sala, com as armas em punho e as lanternas acesas, o instrumento permanecia fechado, mas as vibrações das cordas internas ainda podiam ser sentidas no ar. Esse fenômeno é frequentemente acompanhado por anomalias elétricas severas. Os imensos lustres de cristal dos salões começam a acender e apagar sozinhos em uma pulsação lenta, mesmo quando os disjuntores gerais de iluminação daquele setor foram desligados manualmente na central técnica. Para os investigadores do oculto, a eletricidade e o som são as formas mais puras, digamos assim, que as consciências residenciais utilizam para demonstrar que a modernidade é apenas uma inquilina temporária em seu império de pedra. Mas o relato mais perturbador, capturado nos bastidores do Castelo do Batel, envolve a atmosfera física do grande salão de gala. Fenômenos que tocam as raias do inexplicável material e que deixam marcas indeléveis na mente de quem os testemunha. Técnicos de som que realizam o monitoramento de equipamentos durante a madrugada afirmam que, em noites específicas de inverno curitibano, quando a temperatura externa simplesmente despenca, uma névoa fria e inexplicável insiste em se formar exclusivamente no centro do salão de festas, mesmo com todas as portas e janelas hermeticamente lacradas. Quem é pego no centro dessa massa de ar relata uma sensação avassaladora de falta de ar, acompanhada pelo som de sussurros múltiplos em um idioma antigo, presumidamente o francês colonial, ecoando ao redor das colunas. Aqueles que trabalham no Castelo do Batel, eles aprendem cedo ou tarde que quando a alta sociedade de Curitiba vai embora, o palacete abre suas cortinas invisíveis para que os monstros reais da história continuem ditando suas próprias sentenças sem direito à apelação. Aqueles que estudam a arquitetura clássica sabem que os espelhos não eram colocados nos palácios apenas por vaidade, mas para multiplicar a luz de velas e criar a ilusão de infinito. No castelo do Batel, as imensas peças importadas da Europa no início do século passado guardam uma propriedade que apavora os funcionários da limpeza durante os turnos da madrugada: a retenção de imagens que já deveriam ter desaparecido. O relato mais incômodo, digamos assim, partiu de uma equipe de decoração que trabalhava na desmontagem de um evento, enfim, após as 2 horas da manhã, madrugadaça mesmo. Enquanto limpavam as superfícies de vidro de um dos salões laterais, 2 operários relataram que a imagem refletida no espelho belga sofria um atraso inexplicável. Ao caminharem em direção à saída, os seus reflexos permaneciam parados no vidro por alguns segundos, olhando para trás, gente do céu, antes de finalmente desaparecerem. Relatos locais sugerem que os espelhos do castelo funcionam como películas de nitrato antigas que absorvem tantas interações humanas, tanta vaidade e tanta busca por aprovação social que se tornaram portais de energia residual. Quem se olha neles nas horas mortas da noite corre o risco de ver por cima do próprio ombro os olhos frios de alguém que frequentou o castelo antes mesmo de Curitiba se tornar uma metrópole, ou seja, um espírito. O tempo dentro do Castelo do Batel, ele parece seguir uma física própria. Uma das manifestações mais enigmáticas registradas na propriedade envolve a manipulação mecânica de objetos decorativos que estão desativados há anos.
uma interferência física direta que quebra o silêncio das madrugadas mais frias da capital paranaense. Vigilantes relatam que um antigo relógio de parede de estilo europeu, mantido no local puramente como peça histórica, sem corda e com os pesos travados, costuma emitir badaladas secas exatamente às 3 horas da manhã em noites de inverno. O som não é o de um mecanismo velho falhando, mas um eco ressonante e pesado que reverbera pelas paredes de pedra e gesso do palacete. Quando os funcionários da segurança se aproximam para inspecionar a peça, encontram um pêndulo completamente imóvel e coberto de poeira. Para os parapsicólogos, o fenômeno da badalada fantasma indica um efeito de repetição temporal. A mente e a rotina dos antigos moradores eram tão metódicas que a intenção de marcar as horas sobreviveu ao próprio funcionamento mecânico do objeto, provando que o castelo ainda tenta manter o controle do tempo, mesmo que o mundo lá fora já esteja no século XXI. Muitos dos fenômenos sobrenaturais não começam pela visão ou pelo som, mas pelo olfato, o sentido mais diretamente ligado à memória humana. No Castelo do Batel, o sinal de que a frequência do passado está prestes a se manifestar é a mudança drástica na atmosfera odorífera e na mecânica das portas que isolam os antigos aposentos. Funcionários de manutenção relatam que, antes das aparições visuais ou dos passos na escadaria começarem, os salões vazios são subitamente tomados por um forte aroma de fumo de charuto cubano de altíssima qualidade, misturado a um perfume de rosas clássico e denso, fragrâncias típicas das elites políticas que governaram o Estado em meados do século passado. Logo após o cheiro se espalhar, portas que haviam sido trancadas e verificadas individualmente pelos seguranças começam a abrir e fechar sozinhas. Em casos mais extremos, gente, os trincos de ferro batido são ouvidos girando sob pressão, como se alguém estivesse confinado em uma das salas e tentasse desesperadamente sair. São os últimos vestígios de uma aristocracia que, embora tenha perdido seus títulos e suas vidas para o tempo, se recusa a entregar as chaves de sua fortaleza de pedra. À medida que os portões de ferro forjado se fecham e o silêncio da madrugada curitibana engole o bairro do Batel, a ilusão da modernidade se desfaz. A ciência da engenharia tentará explicar os ruídos noturnos através da natural dilatação térmica das madeiras e metais do palacete, enquanto os céticos atribuirão os vultos nos vitrais à luz dos postes externos refletida na névoa. Mas para aqueles que Mas para aqueles que já sentiram o ar congelar nos salões vazios, ou ouviram os acordes do piano na calada da noite, a verdade impressa nessas paredes de pedra é muito mais densa. Monumentos como o Castelo do Batel não são apenas testemunhas da história, eles funcionam como cápsulas do tempo espirituais. O orgulho de sua fundação na Era do Café, a excentricidade aristocrática de Luís Guimarães e o eco das grandes decisões políticas do período Lupion não evaporaram com o passar das décadas. Ficaram permanentemente trancados nos espelhos rococó, nas curvas da escadaria e nos trincos de ferro que insistem em girar sozinhos, segundo relatos. O castelo permanece sendo uma fortaleza do passado, um palco onde a alta sociedade de outra época se recusa a aceitar que o baile acabou e que os músicos já se foram. E você? Você acredita que os antigos anfitriões e guardiões do castelo continuam a habitar seus salões na penumbra? Ou a importância dessa arquitetura europeia
é que tem o poder de impressionar e sugestionar a mente dos vivos na escuridão. Deixe sua teoria nos comentários abaixo. Se você deseja continuar desvendando os segredos que o tempo tenta ocultar, se inscreva no canal e ative as notificações e entre também no nosso grupo de WhatsApp, porque por lá você será notificado por nós quando sai vídeo novo. Conheçam também o nosso outro canal no YouTube chamado Castelos do Tempo. Se inscrevendo no canal, comentando, vendo nossos vídeos, vocês vão nos ajudar a continuar esse trabalho aqui no YouTube, que é tão importante para nós, tá bom, gente? Ficamos um tempinho fora, depois começamos a gravar novamente, tivemos alguns problemas que a gente já resolveu, então agora vai ter vídeo novo toda a semana para vocês, tá bom? Um beijo bem grande para cada um e até a próxima história. Tchau, tchau. Obrigado!